Saber Direito, a professora Milena Galvão Leite, especialista em direito previdenciário, traz as noções sobre o regime próprio dos servidores públicos. Nas 5 aulas, ela vai abordar a introdução ao assunto, os agentes públicos e a reforma da Previdência. Sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Milena e eu sou advogada especialista em Direito Previdenciário. Estamos vindo aí de 3 aulas tratando sobre a aposentadoria, regime próprio dos servidores públicos. Hoje trataremos em especial da aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria compulsória e aposentadoria especial, sendo os 3 casos de modalidade: atividade de risco, atividade insalubre e aposentadoria para os servidores deficientes, ok? Vamos lá adentrar para a primeira matéria. Primeira modalidade de aposentadoria: aposentadoria por invalidez permanente. O que é esta aposentadoria? É a aposentadoria quando o servidor público não tem mais capacidade laborativa, ou seja, ele se tornou inválido, não é capaz de ser readaptado. O que é readaptado? É quando o servidor adoece e pode trabalhar uma outra função respeitando as suas restrições. Não sendo possível a readaptação, a única sujeição é a aposentadoria por invalidez. Ela era chamada até antes da reforma da Previdência aposentadoria por invalidez e agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Antes de adentrarmos as novas regras da Emenda Constitucional 103 de 2019, é importante analisarmos quais são os requisitos anteriores à reforma, deixando bem claro e ressaltando novamente que todos os estudantes e colegas advogados devem sempre verificar se o ente para o qual você trabalha ou para o ente que você tem clientes, se o ente, o Estado, o município ou o Distrito Federal já adotaram ou já foi publicada uma legislação trazendo para os seus servidores as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019. Se não tiver essa legislação, é ainda válida as regras anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019, ok? Então, a priori, essas regras elas só são aplicadas no momento, regras da Emenda Constitucional 103 de 2019 para os servidores da União, certo? Então, em virtude disso, é muito importante que façamos um apanhado da legislação anterior para que todos tenham conhecimento de quais são as regras anteriores que ainda podem estar vigentes no seu estado ou município e das novas regras que são aplicadas para os servidores da União, servidores federais, ok? Antes da reforma, ela era chamada, como já falei, de invalidez permanente. E como que ela era feita? Os proventos dessa aposentadoria, ela era dividida em 2 formas. Aposentadoria por invalidez com proventos integrais e aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais. Como que eram esses proventos? Na modalidade integral, o servidor só se enquadra nessa modalidade se ele for aposentado por doença ocupacional, doença do trabalho, acidente de trabalho ou doenças especificadas em lei, que mais para frente eu vou citar o rol dessas doenças. Essas doenças, o Supremo decidiu, no tema 524, que ela tem um rol taxativo, ou seja, só são aquelas doenças discriminadas em lei. Isso é um posicionamento recente, deve ter uns 3, 4 anos, tanto que a gente, no meu escritório, a gente teve casos que anteriormente a esse posicionamento do STJ, que a gente conseguiu aposentar servidores que não se enquadravam nesse rol. Por quê? Porque a lei fala o seguinte: aposentadoria com proventos integrais decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Então, o advogado, que é a obrigação dele se apegar na falha da lei, se apegava nesse item, incurável. Então, toda doença que fosse incurável, o advogado conseguia converter essa aposentadoria do servidor para a integral. Porém,
os procuradores dos estados, procuradores federais, eles vieram até o Supremo e conseguiram, pelo tema 524, estabelecer que essas aposentadorias integrais só poderão ser concedidas nesse rol, que a seguir eu vou falar quais são as doenças, entendeu? Bom, e quando que o servidor pode pedir essa aposentadoria? Pode pedir não, porque é uma aposentadoria compulsória. Ele pode solicitar, mas ela só é concedida por meio de uma perícia, por meio de junta médica oficial. Então, eu entrei, tem 1 ano que eu me aposentei e já adoeci. Eu posso aposentar por invalidez? Pode. Por quê? Porque a aposentadoria, ela não exige carência. O que é carência? Carência, ela é mais tratada no regime geral. Carência é o número de contribuições que eu tenho que ter para alcançar aquele benefício. Então, no serviço público, para aposentadoria por invalidez, vamos dizer, no regime próprio, para aposentadoria por invalidez, não existe a exigência de carência. Então, adoeci, se eu me enquadro naquelas exigências da lei, que é a incapacidade definitiva, permanente, o servidor pode ser acompanhado para aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, desde que não esteja apto para passar para readaptação. Reforçando, readaptação é quando o servidor, ele passou, vamos dar um exemplo, passou para o concurso de professor, tomou posse, trabalhou muito tempo e adoeceu, não tem mais condição de ficar na sala de aula, ou porque teve uma síndrome de burnout, ou uma doença do trabalho, um LER, não consegue mais ficar na sala de aula. Então, ele necessita sair da sala de aula e trabalhar em outra função. Então, ele passa pelo que chamamos de processo de readaptação, onde os peritos vão analisar quais são as funções que aquele professor consegue efetuar mesmo estando doente. Então, vamos dizer que ele é reaproveitado numa outra função e continua trabalhando readaptado até o final da sua carreira. Mas, se o servidor é passado por essa junta de readaptação e os peritos verificam que não tem mais capacidade, a consequência lógica é a aposentadoria por invalidez, certo? Então, vamos lá. Quais são o rol? Qual é o rol das doenças especificadas em lei? 1. Tuberculose ativa, são doenças bem graves mesmo. Alienação mental, esclerose múltipla, cegueira posterior ao serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, mal de Parkinson, neoplasia maligna, paralisia incapacitante irreversível, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é a ostite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada e hepatopatia grave. Então, é o seguinte, se eu não me enquadro em nenhuma dessas doenças no rol de doença especificada em lei, eu vou ser aposentada proporcional. Como que é isso? Eu não tenho a integralidade. Quando eu fizer a média aritmética dos 80 maiores salários, ele vai vir ainda com um adicional do tempo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho 20 anos de casa, esse percentual vai ser aplicado em cima da minha média aritmética. Se eu estiver aposentada por invalidez, por uma dessas doenças, ou por um acidente de trabalho, ou por uma doença ocupacional, eu vou receber a média aritmética integral, mais isenção do imposto de renda. É muito importante saber que essas doenças não só lhe garantem a aposentadoria não só lhe garantem a aposentadoria integral, ela também lhe garante a isenção do imposto de renda. Então, todas as vezes que, independente da mudança da emenda condicional agora, o que você tem que ter em mente? É que servidor, mesmo entrando agora, aposentou por qualquer dessas doenças aqui no rol, você também pode solicitar a isenção do imposto de renda. Por quê? Essas doenças elas também estão descritas na lei de isenção do imposto de renda, certo? Bom, ultrapassando, como que ficaram então as regras depois da reforma?
Depois da reforma, passou a ser chamada como invalidez permanente insuscetível de readaptação, sem integralidade e paridade, e não possui, continua sem possuir período de carência. Mas então, como que vai ser feito o cálculo? Quem recebe a aposentadoria integral? Só vai receber a aposentadoria integral quem sofrer acidente de trabalho ou essa invalidez, essa incapacidade for decorrente de uma doença ocupacional, doença do trabalho ou acidente de trabalho. Então, Milena, você está falando que somente desse rol, enorme rol, a emenda constitucional 103 cortou todo esse rol e só aplicou nesses 3 casos a integralidade? Sim, sim. Você só vai receber o cálculo, que é o valor do benefício, o seu valor do benefício só vai ser integral nessas 3 hipóteses. Nas outras, vão ser proporcional. E como que é feito esse cálculo? Vamos lá. Na aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, você tem direito a 60% da média aritmética, que na aula 1 eu expliquei como seria a média aritmética. Passou agora com a reforma a ser 100% de todo o período de tempo de contribuição. Então, nesse período, nessa média aritmética de 100%, eles vão tirar 60% e 2% por ano para cada ano que excedeu o tempo de 20 anos. Então, se eu tiver acima de 20 anos, a cada ano eu ganho mais 2%. Se o meu tempo de serviço público ou tempo de contribuição, o que seja, for abaixo de 20 anos, eu só vou receber os 60%. Então, recapitulando, somente nas hipóteses de acidente de trabalho, doença ocupacional ou doença do trabalho, é que o servidor vai receber a média aritmética de 100% do resultado, ok? Bom, essa questão da aposentadoria por invalidez, ela não exige muito da gente, porque o que você precisa saber mais é isso. Antigamente, você tinha que saber quais eram as doenças especificadas em leis, e agora, com a redução, que assim, a gente sabe que tem muita gente adoecida e vai ser, infelizmente, prejudicada agora com essa reforma advinda da emenda constitucional 103. Então, todo cuidado é pouco agora. Então, é muito importante sabermos se o ente para o qual a gente trabalha ou se o ente para o qual o nosso cliente trabalha já adotou as regras da emenda constitucional 103. Se não tiver adotado, ainda prevalece as regras anteriores com a diferenciação entre doença especificada em lei ou não especificada em lei, ok? Vamos avançar agora para a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, como eu falei na primeira aula, ela teve a idade aumentada com a emenda constitucional 88 de 2015. Essa emenda constitucional de 88 de 2015, ela aumentou a idade. O que é a aposentadoria compulsória? É o limite que o servidor público pode ficar no serviço público. Como eu falei já nas aulas anteriores, eu posso alcançar o meu período de aposentadoria, preencher todos os requisitos e continuar trabalhando. Tá, mas vai continuar para sempre? Não. É aí que vem a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória nos fala que só podemos trabalhar no serviço público até os 75 anos. Isso tanto para os homens como para as mulheres, ok? Mas qual a novidade que a gente trouxe, na verdade, que a emenda constitucional 103 trouxe para a gente? Bom, até a emenda constitucional 103, essa aposentadoria compulsória, ela só era aplicada para os servidores públicos. Ela não era aplicada para os empregados públicos. Como a gente falou na aula 2, os empregados públicos também são agentes públicos. Então, a aposentadoria compulsória só se aplicavam para os servidores. Então, os empregados públicos poderiam trabalhar até quando eles quiserem. Por quê? Porque eles são regidos pela Lei 8.213 e pela Constituição. E lá não tinha o requisito, mas para os servidores, não tratava do regime geral,
entendeu? Então, como os empregados públicos são regidos pela Lei 8.213 e lá não apresenta esse limite, então ele poderia trabalhar ad eterno, até ele dar conta. E o que aconteceu com a Emenda Constitucional 103? Ela estendeu essa idade também para os empregados públicos. Então, a partir de agora, empregados públicos que trabalhem em empresa pública, sociedade de economia mista e fundações de direito privado só poderão trabalhar até os 75 anos. Só poderão trabalhar até os 75 anos. Mas, Milena, então, trabalhei até os 75 anos e como fica o cálculo dessa minha aposentadoria? Ela também é uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição que você tem. Se você se aposentou antes da Emenda Constitucional 103, é a mesma coisa, é a média aritmética dos 80% maiores salários de julho de 94 até agora, e agora, aplicando-se o tempo, né? Você faz a média aritmética, se eu tenho 20 anos, eu vou em cima a média vai ser aplicada em cima desses 20 anos. Se ultrapassei a Emenda Constitucional 103 de 2019, vou aplicar a média aritmética de 100% do salário de contribuição de julho de 94 para cá, desculpa. E nela vai ser aplicado também o tempo de contribuição, certo? Então, aposentei com 75 anos, mas tenho 25 anos de casa. Vai ser calculado a média aritmética em cima desses 25 anos de casa, certo? Bom, a aposentadoria compulsória, ela também ela é bem simples e o que tínhamos para falar dela é esses pontos, ok? Finalizando a aposentadoria compulsória, partiremos agora para a nossa última aposentadoria do dia e não menos importante, como eu falei na aula passada, era as regras mais esperadas pelos servidores públicos, que são a atividade de risco, que houve mudança só quanto à quantidade, mas tivemos novidade, que foi agora a regulação da aposentadoria para servidores que trabalham com atividades insalubres e os servidores com deficiência, servidores com deficiência foram regulamentadas, mas lembrando que sempre bom reforçar que você tem que verificar se o ente para o qual você trabalha, ou se o ente para o qual seu cliente trabalha já adotou essas regras anteriores, as regras dispostas na Emenda Constitucional 103 de 2019. Se não tiver ainda adotado, infelizmente você vai ter que ter o trabalho anterior, que é o mandado de junção, é a aplicação da súmula 33, que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então, vamos lá. As regras anteriores da Emenda Constitucional dizia no artigo 40 da Constituição Federal: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física definidos em lei complementar. Então, vamos lá. Está dizendo aqui que não é permitido termos no regime, em qualquer regime, diferenciação para empregados, ou seja, é permitido que na aposentadoria voluntária, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria do professor, sejam regras iguais. Porém, isso é permitido para atividades que exijam do empregado ou do servidor o risco da sua vida, tanto sendo como a atividade de risco, atividade insalubre. E no caso dos servidores com deficiência, por que a motivação? Porque a gente sabe que eles já têm dificuldades advindas com essa deficiência. Então, a lei pode garantir para eles uma bonificação. É um reparo pelo trabalho que eles exercem, ok? Prosseguindo. Bom, a Lei 9717/98, que é uma das leis infraconstitucionais que se aplicam para o regime próprio, assim diz em seu artigo 5º:
os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares, dos estados e do Distrito Federal, não poderão conceder benefício distinto dos previstos no regime geral de previdência social de que trata a Lei 8.213 de julho de 91, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, até que lei complementar discipline a matéria. Então, aqui está falando que, para os servidores públicos, não poderia ser concedida a aposentadoria especial. Mas aí, o que ocorreu? Como não pode haver benefício distinto, como é que a lei vem falar que não pode haver benefício distinto e é concedida a aposentadoria especial no regime geral e no regime próprio não é concedido? Então, começa já o erro daí. E cadê a legislação? Até a Emenda Constitucional 103 de 2019, a gente não tinha legislação que tratasse desse assunto. Não a atividade de risco, que são dos policiais, sempre houve, mas a aposentadoria especial dos servidores com deficiência e dos servidores que trabalham com atividade insalubre. Então, o que diz o artigo 40? Como já foi falado, o artigo 40 é o artigo base para a gente ter como regra para a aposentadoria dos servidores públicos e do regime geral. Artigo 40, parágrafo 4º, assim falava. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados nos termos definidos em lei, mas que é muito parecido com o artigo anterior da lei que a gente leu. Em leis complementares, os casos de servidores portadores de deficiência que exerçam atividades de risco, cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. Então, aqui é a garantia constitucional para que a aposentadoria desses casos sejam diferenciada. Tá, mas eu falei que até a Emenda Constitucional 103 a gente não tinha legislação. E o que os servidores que entravam aqui se enquadravam nesses casos faziam? Eles recorriam ao Supremo Tribunal Federal por meio de mandado de injunção. Então, é uma trabalheira danada. Aqui no Distrito Federal, a gente ainda atua dessa forma. Então, o que a gente faz? Eu, como advogada que trabalho nessa área, você impetra um mandado de injunção, agora não mais perante o STF. Por quê? Porque o STF, ele é responsável pelo mandado de injunção de lei que era de iniciativa do presidente da República. Saindo da Emenda Constitucional 103, a lei de iniciativa do presidente da República já foi publicada, que é a Emenda Constitucional 103. Então, agora o responsável pelas novas legislações de Estado e Distrito Federais é o governador do Estado ou o prefeito. Então, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, o Supremo perde a responsabilidade, ou seja, já tem uma legislação. Então, os colegas advogados têm que procurar agora a instância inferior para ir atrás do mandado de injunção do tribunal competente, ok? Voltando. Então, como que era feito o pedido de aposentadoria anterior à Emenda Constitucional 103? Você impetrava o mandado de injunção no Supremo, informando, olha, Supremo, eu tenho tal servidor que trabalha ou é deficiente ou trabalha em condições insalubres e não consegue aposentar porque não tem lei. A Constituição fala que só pode ser concedido por meio de lei e até agora essa lei não foi criada. Porém, tem a Lei 8.213 que concede isso. E a Constituição fala que não pode haver benefício distinto, ou seja, eu não posso conceder para os servidores em geral, para os trabalhadores em geral, um benefício e não conceder para os servidores públicos, se a própria Constituição resguarda que todos têm direitos iguais. Então, o Supremo ia lá e socorria, não, determino que seja aplicada a legislação tal, as regras da aposentadoria especial prevista na Lei 8.213 para os servidores públicos. Então, a partir da hora, com essa decisão do mandado de injunção, o servidor procura o órgão para o qual trabalha,
forma um processo de aposentadoria e começa a tramitar esse processo. O que o Supremo fez? Começou a adotar o posicionamento da aplicação. Temos aqui um julgado do ministro Ricardo Lewandowski. Em se tratando da matéria relativa à aposentadoria especial, enquanto não editada a Lei Reguladora Nacional pelo Presidente da República, os governadores de Estado não estão legitimados para figurar no polo passivo de mandado de junção em tribunal estadual. Então, foi o que eu falei. Enquanto não havia a legislação federal aplicando, determinando ou criando regras para os servidores públicos, na aposentadoria especial e aposentadoria por deficiência, os governadores, o Tribunal de Justiça de cada estado não era competente para julgar esse mandado de junção. É sim o Supremo Tribunal Federal, porque, como eu falei na primeira aula, a legislação, a entidade competente para legislar sobre Seguridade Social é a União, ok? Advindo a emenda constitucional 103, isso se esgota e aí, a partir de agora, a competência são dos governadores e prefeitos. Ok? Então, tem até aqui outro mandado de injunção, número 721, inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral, que é o artigo 57, parágrafo 1º da Lei número 8.213 de 91. Nesse sentido, na época também, os mandados de junções 758 e 795. Esse que eu acabei de ler é o 721 e ele é de 2007. Então, de tanto os servidores recorrerem ao Supremo atrás dessa aposentadoria especial, que nesse caso estamos primeiro tratando da aposentadoria especial de servidores, nesse caso aqui dos servidores que trabalham em atividade insalubre, que trazem risco à vida deles, o Supremo acabou editando a súmula vinculante número 33, que ela é de 9 de abril de 2014. E a súmula assim dispõe. Aplicam-se ao servidor público, no que couber as regras do regime geral de previdência social, sobre a aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica. Mas o que é, afinal, uma súmula vinculante? Quem ela vincula e o que acontece se não seguir? Bom, o artigo 103A fala o seguinte: Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Artigo 103A, parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula. Então, o que isso quer dizer? Com a edição dessa súmula vinculante número 33, os servidores não precisaram mais recorrerem ao Supremo Tribunal Federal, por meio de mandado de junção, para ver a sua aposentadoria especial respeitada, para que as regras da Lei 8.213 sejam aplicadas aos servidores públicos, ok? Então, a partir daí, basta o servidor apresentar o seu pedido de aposentadoria especial, solicitando a aplicação dessa regra da emenda da súmula vinculante número 33. Então, como que funcionava antes da emenda constitucional 43? No regime geral, quais são as regras? Quais são as regras, as normas que se aplicam para a aposentadoria especial do servidor? Constituição Federal, Lei 8.213, Decreto 3.048 de 99 e a IN 77 de 95. No regime próprio,
súmula vinculante número 33, IN 1 de 2010 e IN 53 de 2011, certo? Passado isso, vamos agora adentrar as normas. Bom, na aposentadoria especial, chamada aposentadoria especial porque ela tem essa diferenciação, elas são 3 tipos de aposentadoria, como já foi falado no início, que cabe agora reforçar: atividade de risco, atividade insalubre e o servidor com deficiência. A atividade de risco ela é aplicada para a aposentadoria dos policiais civis, agentes federais penitenciários e socioeducativos. Então, com a chegada nessas novas regras da Emenda Constitucional 103, ela trouxe uma regra de transição. Então, como que a partir de agora da Emenda Constitucional 103 será calculado o tempo de aposentadoria desses servidores que trabalham com atividade de risco? 55 anos de idade para ambos os sexos, 25 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para homem, 15 anos de policial para a mulher e 20 anos de policial para o homem. Onde que está previsto essas duas últimas? Na Lei Complementar 51 de 85, que é a lei complementar que trata das atividades dos policiais. Então, vamos lá. A legislação fala o seguinte: o policial dos órgãos a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 3 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os ocupantes dos cargos de agente federal, penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da emenda constitucional poderão aposentar-se observada a idade mínima de 55 anos, na forma da Lei Complementar número 51, que foi o que a gente já falou aqui anteriormente. Bom, essa que eu falei atrás era a regra de transição número 1 para os agentes para os servidores que trabalham com atividade de risco. A Emenda Constitucional 103 trouxe 2 regras de transição. Uma foi essa que eu falei agora, e a segunda regra de transição: 52 anos de idade para mulher, 53 anos para homem, 25 anos para mulher, 30 anos de contribuição para homem, 15 anos de policial para mulher e 20 anos para homem. E mais um período adicional de 100% do tempo que faltava na data de entrada da emenda constitucional. Ou seja, se faltava 5 anos, ele vai ter que cumprir mais 5 anos. Então, ao total, 10. Certo? Avançando. Entraremos agora com as regras para os servidores públicos que trabalham com agentes nocivos. Como eu já falei anteriormente, como que era feito essas normas reguladoras nas regras anteriores, que era feito primeiro por mandado de injunção, depois adveio a súmula vinculante número 33 e, a partir daí, todos os processos administrativos de aposentadoria especial eram feitos por intermédio dessa súmula vinculante número 33. Porém, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, passamos até as regras para a aposentadoria dos servidores que trabalham com agentes nocivos. Mas, lembrando, sempre importante saber que, se o ente federativo para o qual você trabalha ainda não adotou a legislação, você vai ter que continuar apresentando o seu pedido de aposentadoria, tendo como base a súmula vinculante número 33 do Supremo, tá bom? Por quê? Porque até o momento, se seu ente federativo não tiver adotado as regras da Emenda Constitucional 103, você ainda terá que se socorrer dessa forma de trabalho, ok? Bom, pós-emenda, quais são os requisitos para a aposentadoria especial dos servidores que trabalham com agentes nocivos? Bom, primeiro é a efetiva exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. Físicos, vou dar um exemplo do geral. São servidores que, vamos dizer, que trabalham numa empresa, uma empresa pública que trabalham, vamos dizer, o motorista de ônibus, ele tem a trepidação. Agente químico, algum produto. E biológico, vamos dizer, os médicos que trabalham com pacientes, está todo o tempo em contato com as doenças. Então, vedação, a caracterização do tempo especial por categoria profissional ou ocupação. Então, o que isso quer dizer?
Eu não posso enquadrar o servidor público na categoria médico. Ele vai ter que se enquadrar na categoria biológica. O agente nocivo é o agente biológico, ok? Próximo, vedação da conversão do tempo especial em comum. Na aula passada, quando eu falei de tempo de contribuição, eu falei que até a Emenda Constitucional 103 de 2019 era permitida a conversão do tempo especial em comum. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, não se permite mais. Ou você aposenta com atividade especial, ou se você quiser levar aquele tempo, ele vai contar normal, desde que respeitado o direito adquirido dos servidores que trabalharam em atividade especial até 12 de novembro de 2019. Não podemos esquecer do direito adquirido. Condições e requisitos estabelecidos para o regime geral, ou seja, apesar de que a regra, a Constituição Federal, ela traz na Emenda Constitucional 103 os números de quanto tempo você vai aposentar, quanto tempo de serviço você tem, qual a idade, mas ela não traz as regras, como que é feito esse processo administrativo. Então, ainda assim, são aplicadas as leis, as regras que ditam o processo administrativo da Lei 8.213 de 91, ok? Quais são as regras transitórias? Regras transitórias é hoje. Hoje, um servidor que entrar a partir da Emenda Constitucional 103, qual o tempo que ele tem para se aposentar pela atividade nociva? 60 anos de idade para ambos os sexos, 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no último cargo. Vejamos de novo que tem a exigência do último cargo. E a regra transitória? E aqueles servidores que já estão no serviço público antes da Emenda Constitucional 103? 20 anos de serviço público, 5 anos no efetivo cargo e soma da idade mais tempo de contribuição e o tempo de exposição. Então, é idade mais soma de tempo de contribuição mais tempo de exposição. Então, seriam, a gente chama de pontos, 66 pontos mais 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição e 86 anos mais 25 anos de efetiva exposição, ok? Bom, avançando, agora passaremos para o último item de hoje, que é a aposentadoria especial para servidores com deficiência. Servidores com deficiência, antes da regra, era o mesmo trabalheira que a gente tinha com o pessoal do agente nocivo, mandado de junção para aplicar. Por quê? Porque em 2003 foi publicada uma lei federal, mas ela era aplicada somente para o regime geral, em que foi-se concedida, foi-se publicada, foi-se criada as novas regras para os servidores com deficiência. Então, a partir daí, foi o mesmo trabalho, mandar de junção perante o STF para aplicar, que é a Lei Complementar 142 de 2013. Então, era mandar de junção para que essa legislação da Lei Complementar fosse aplicada aos servidores públicos. O mesmo procedimento. Mandar de junção, abre processo, decisão do Supremo determinando a aplicação, abre processo administrativo, só que nessa legislação ela tem os requisitos que eu vou falar agora. Então, vamos lá. Na Lei Complementar, ela diferencia os servidores com as deficiências em 3 modalidades. Servidores com deficiência grave, leve e moderada, ou melhor, grave, moderada e leve. E são nesses requisitos. Para os servidores que tenham deficiência grave, 25 anos de tempo de contribuição, 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher. Na moderada, 29 anos se homem e 24 anos se mulher. E na leve, 33 anos se homem e 28 de mulher, se for mulher. E ainda tem outro requisito, que é a aposentadoria por idade. Também na Lei Complementar é descrito isso, a aposentadoria por idade. 60 anos de idade se homem, 55 anos se mulher, independente da idade, independente do grau de deficiência, mais 15 anos de contribuição e comprovação da existência de deficiência durante igual período. Ou seja, se você comprovar 15 anos de contribuição, você tem que comprovar essa deficiência nesse período também. Então, como ficou? Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, ele passou a apresentar as seguintes exigências. Avaliação biopsicossocial, que aí é a assistente social que vai fazer essa avaliação para verificar realmente quais são as necessidades dele, se ele realmente
a deficiência dele atrapalha deslocamento, enfim, várias coisas ela vai avaliar. 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo e as regras previstas na Lei Complementar 142 de 2013, ok? Então, é o seguinte, tem as únicas exigências, nesse caso aqui a gente não tem regra de transição, então ela vai ser as idades que eu falei anteriormente, que é pela definição de deficiência grave, moderada e leve, ok? Então, se enquadrando nisso, mais o tempo de serviço público, que são 10 anos de serviço público e 5 anos de cargo, o servidor público já vai poder se aposentar por deficiência. Bom, a atividade de risco, ela já tinha uma regulamentação, então isso está ok. Mas a tão esperada pelos servidores, que era a aposentadoria especial e a aposentadoria especial decorrente de agentes nocivos e a aposentadoria por deficiência. Então, reforço, tenham atenção com o ente federativo, se já tem uma legislação adotando as regras da Emenda Constitucional 103 ou não. Se tiver, lembrem-se, a partir da publicação da Emenda Constitucional 103, principalmente no caso de mandado de injunção, no caso só de deficiência, ela não é mais de competência do Supremo Tribunal Federal, porque a União, que é a competente para legislar sobre Seguridade Social, já publicou, já disponibilizou a Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, esse requisito já está ok, então você vai ter que procurar o ente que é o responsável pelo poder do executivo, é o governador ou o prefeito, responsável pela publicação dessa legislação, ok? Então, temos que ter muita atenção com isso, tá? São muitas regras que a gente tem agora, a partir de agora, para aprender. A partir de agora não, que já está desde 2019, já era para a gente estar sabendo, né? Mas foram muito bem-vindas, foram regras há muito tempo esperadas pelos servidores, porque, reforço, é um trabalho árduo aposentar um servidor público, tanto como agentes nocivos, como aposentadoria especial. Por quê? Mesmo com uma súmula vinculante número 33 do Supremo, até hoje, a administração ela dificulta a concessão dessa aposentadoria especial. Por exemplo, eu estou com um caso agora de um servidor aqui do Distrito Federal, em que ele já pediu, por quê? Com reforço. No Distrito Federal ainda não há uma legislação que adote as regras da Emenda Constitucional 103. Então, ainda estamos na vigência da anterior à Constituição. Então, ele pediu a conversão do tempo dele de especial em comum para ele poder pedir a aposentadoria voluntária. E o órgão administrativo aqui do Distrito Federal falou que não pode aplicar. Então, agora eu vou ter que judicializar essa questão para poder garantir o direito do meu cliente a essa aposentadoria especial. Então, assim, mesmo com decisões do Supremo, como é de praxe, a administração vem dificultando a garantia desse direito. Então, saindo essas novas regras com a Emenda Constitucional 103, vai facilitar muito a vida dos servidores, certo? Bom, por hoje era isso que a gente tinha para tratar e agora vamos para o quiz. Quiz número 1. A aposentadoria do servidor exposto a agente nocivo pode ocorrer 1. Aos 55 anos de idade, se mulher, aos 61 anos de idade, se homem, aos 57 anos de idade, se mulher, ou aos 60 anos para ambos os sexos. Tempo para vocês pensarem. E a resposta correta é letra D, aos 60 anos para ambos os sexos. Então, foi o que a gente já tratou aqui anteriormente, né? Número 2. A aposentadoria compulsória dos servidores públicos pode ocorrer A. Aos 55 anos de idade, se mulher, aos 60 anos de idade, se homem, aos 70 anos para todos os agentes estatutários e aos 75 anos para ministro dos Tribunais Superiores. Tempo para vocês. E a resposta é a letra D,
que, como a gente falou na primeira aula, essa idade ela veio com a Emenda Constitucional 88 de 2015. Ela trouxe o aumento da idade para 75 anos. Foi até um pedido dos ministros do Supremo para poderem trabalhar mais, certo? Agora o terceiro quiz. Quais categorias não possuem aposentadoria especial? A. Policiais civis. B. Policiais federais. C. Guardas municipais. Ou D. Policiais do Senado Federal. Tempo para vocês. E a resposta correta é a letra C. Guardas municipais. Todos os outros se enquadram nas regras da aposentadoria especiais advinda agora com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Ok? Bom, agora o resumo do nosso quarta aula. A primeira modalidade de aposentadoria foi a aposentadoria por incapacidade permanente, ou a antiga aposentadoria por invalidez. Na segunda, tratamos da aposentadoria compulsória, e a novidade é que são 75 anos de idade, não é novidade, mas a novidade agora é que essa modalidade de aposentadoria passou também a ser aplicada para os empregados públicos e não somente para os servidores públicos, como era anteriormente. Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, ela só era aplicada para os servidores públicos e agora para também os empregados públicos. E o terceiro ponto foi a aposentadoria especial, onde nós tratamos três modalidades de aposentadoria. A aposentadoria por atividade de risco, que são as aposentadorias dos policiais. A aposentadoria por agentes nocivos, que são servidores que trabalham em atividade salubre, que finalmente passaram a ter agora uma legislação que regulamente a sua aposentadoria, não necessitando mais se recorrer ao Supremo ou à aplicação de súmula vinculante para ter garantido esse direito. E o terceiro item, que é a aposentadoria dos servidores com deficiência, que da mesma forma, dos servidores que trabalham em atividades insalubres, precisavam recorrer-se ao Supremo para ver o seu direito garantido. Ou seja, eles recorriam ao Supremo, tanto um como o outro, para ver as regras da Lei 8.213 aplicadas a ele. Por quê? Porque não tinha uma legislação que resguardasse a aposentadoria deles para vocês, ok? Bom, essa é a nossa penúltima aula e na aula 5 trataremos das 3 últimas aposentadorias, que na verdade são 2 e a pensão por morte. É a aposentadoria dos professores, pensão por morte e a previdência complementar. Previdência complementar que também passou a ser uma opção para os servidores públicos. Eles, quando entram no serviço público, eles podem optar por continuar pelas regras, isso eu vou adentrar amanhã mais a fundo, na próxima aula, não amanhã. Eu vou adentrar mais a fundo em que eles podem optar por permanecerem nas regras do regime próprio, que são essas regras que eu tratei agora, anteriormente, ou partirem para a previdência complementar, onde o benefício deles ele é de acordo com no alcance do benefício máximo do INSS, ok? Mas na próxima aula a gente tratará com mais detalhes sobre isso. Lembrando que é sempre bom, como a gente já está falando disso, vocês revisarem as aulas anteriores. Tá? São bem fundamentadas. Na aula 1 tratamos da introdução da Seguridade Social. Da aula 2 tratamos dos agentes públicos. Na aula 3 tratamos o que é tempo de contribuição e já adentramos na primeira modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria etária, ou também chamada de voluntária. E hoje tratamos das 4 modalidades de aposentadoria, ok? Até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.